Olá pessoal do oitavo ano, boa tarde a todos. Começando mais uma aula de matemática, né? Por enquanto só temos 4 alunos, chegando aqui mais um, que é a Maria Dulce, né? Ou seja, a Francisca Maria. E vamos aguardando aí, pode ser que chegue mais alunos. Então temos aí essas nossas 2 aulas, hoje 31, último dia do mês. E eu vou começar aqui a aula, pessoal, apresentando para vocês os resultados, né, das avaliações que vocês fizeram na semana passada, avaliações parciais. Então, quem fez a avaliação? A Ana Gabriela, tirou aqui um 4, né? Deixa eu aumentar mais aqui para visualizar melhor. A Ana Gabriela tirou um 4. A Francisca Maria, que acabou de entrar, tirou um 7. Francisco Mateus não fez. Isaac 5. Israel não fez. João Henrique 7. José Carlos não fez. Luiz Francisco 5. Marcos Micael não fez. Maria Aparecida 6. Maria Clara 5. Maria Eduarda 5. Maria Isis 10. Maria Isabela 7. Maria Suiane não fez, não sei porque a Suiane não apareceu mais. E a Ruth também não fez. Alguém tem notícia da Suiane e da Ruth? Algum de vocês? Não. Ninguém tem. Suiane e Ruth. Ó, temos aqui a Célia Souza. Quem é? Boa tarde. Quem é? Tem aqui a... Só um instante. Aqui para registrar logo na frequência. Quem é João a Henrique. Célia Souza? Quem é? João Henrique. João Henrique, certo. João Henrique. Beleza. Então, João Henrique, eu estava apresentando nesse instante os resultados, ó, das avaliações. No seu caso, eu acho que você fez, deixa eu ver aqui, João Henrique, sim, fez, tirou um 7, né? Então, chamando a atenção aí do Francisco Mateus, do Israel Camilo, do José Carlos, do Marcos Micael e das duas meninas, Maria Suiane e da Ruth, que não fizeram essa avaliação. Tá certo, pessoal? Então, está aberto, está habilitado, é um trabalho, né, que vocês podem pesquisar e tudo. Então, está habilitado para vocês, quem não fez, fazer ainda dá tempo, né? Então, só chamando a atenção para quem coloca lá só o nome ou coloca uma Sim, letra professor. só. Oi. Quando é que a gente vai começar a ter as aulas na plataforma do município? A partir agora estão se organizando para a gente ver agora no mês de junho, né? Mas não é bem assim ver a aula pela plataforma. A gente continua, pelo menos eu continuo minhas aulas no Meet aqui, né? Se tiver algum aplicativo parecido com o Meet lá na plataforma, a gente usa numa boa, sem problemas. Mas eu vou continuar disponibilizando minhas aulas, como eu mando para vocês no WhatsApp, no privado de vocês, eu vou botar lá na plataforma, que são criados os cadernos, né? Aí vocês vão acessar a plataforma. Quem não souber ainda acessar, a gente vai orientar direitinho. E aí você vai lá no caderno de matemática. Lá vão estar as atividades de matemática, as aulas que eu já dei. Eu ainda vou fazer isso, né? Ainda não deu tempo, mas eu vou pegar minhas aulas todas e colocar lá. Resultados, né? A gente pode até disponibilizar a frequência também e para poder o aluno se orientar por lá, tá certo? Eu vou colocar uns arquivos lá que fica mais interessante, tipo a frequência do mês. Eu quero colocar também as minhas aulas, os links das aulas e as atividades que a gente for fazendo. Orientações de atividades. Também as atividades que vocês forem fazer a devolutiva, né, mandar para mim, pode botar através da plataforma que dá certo. Mas assim, a gente ainda está estudando essa plataforma para poder trabalhar direitinho com vocês. Aí só no decorrer, né, do mês é que a gente vai trabalhando e orientando vocês também. Muito provavelmente no próximo, dependendo da situação da pandemia, a gente vai estar trabalhando já no mês de agosto com
lá na escola, né? Não sei se de forma híbrida, talvez. Então, pessoal, eu gostaria de fazer com vocês hoje a correção do exercício que eu passei naquela aula lá anterior, que é uma aula bastante importante, que é conversão de unidades de medida. As unidades de medida, elas são utilizadas para medir grandezas. E essas grandezas, toda grandeza, ela tem uma unidade de medida. Por exemplo, se eu vou medir distância, se eu vou medir tamanho, comprimento, eu vou usar o metro. Ou então os submúltiplos do metro, que é o decímetro. Eu divido um metro em 10, eu vou ter 10 decímetros. Eu divido um decímetro em 10, eu vou ter 10 centímetros. Eu divido um centímetro em 10, eu vou ter 10 milímetros. Assim é como se eu multiplicar por 10, são os múltiplos e submúltiplos. Para a esquerda são os múltiplos. Se eu multiplicar um metro por 10, eu vou ter 10 metros, ou seja, um decâmetro. Se eu multiplicar um decâmetro por 10, eu vou ter 10 decâmetros, ou seja, um hectômetro, né? São 100 metros. Se eu multiplicar 100 metros por 10, eu vou ter 1000 metros, que é 1 quilômetro. Assim também é utilizado, pessoal, para o cálculo de área e também para o cálculo de volume. Por exemplo, cálculo de área, aí já é metro quadrado, né? Aí já é decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Para trás, os múltiplos, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Já se eu estiver trabalhando com volume, por que é quadrado? Porque eu estou falando de um quadrado aqui, ó, de uma área ou retangular ou quadrada, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, mesmo que isso aqui não seja quadrado, seja 4 metros vezes 5 metros, eu calculo a área da seguinte maneira, multiplicando um lado pelo outro. Ó. Então vai ser 4 metros, a gente já aprendeu isso aqui em monômios e polinômios. Ó. 4 metros vezes 5 metros, eu vou ter 4 vezes 5, 20, e m vezes m, eu vou ter m ao quadrado. Por isso é que é medida de área, né? Uma coisa é você ter medida de comprimento. Ó. Medida de comprimento é só assim. É só linearmente, ó, uma linha. Isso é medida de comprimento. Já assim, já é medida de área. E também temos a medida de volume, que é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico. Aí, só por curiosidade, 1 metro cúbico cabe 1000 litros de água, viu, pessoal? 1 metro cúbico é 1 litro, 1000 litros de água. Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aí já é medida de volume. Por que é desse jeito? Porque volume já envolve 3 dimensões, ó. Nós já temos 3 dimensões. Vocês viram aí na aula que eu passei sobre isso aqui, ó. Tem 3 dimensões. Essas dimensões são largura, vou dizer aqui que seja 3 metros. Comprimento, 3 metros também. E altura, 2 metros. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. M vezes M, M ao quadrado. M ao quadrado vezes M, M ao cubo. Então, aqui já seria 18 metros cúbicos. E aí, pessoal, a nossa atividade, o que eu passei para vocês, é fazer as conversões de unidade de medida. Unidade de medida de comprimento, unidade de medida de área e unidade de medida de volume. Comprimento, eu avanço para a direita ou para a esquerda? Eu avanço para a direita. Uma casa, quando eu estou medindo comprimento. Cada mudança dessa aqui é uma casa.
que a gente bota depois da vírgula, né? Que a gente vai avançando com a vírgula. Ou então recuando, indo para trás. Se for área, já é de 2 em 2, de 2 em 2 casas. E se for volume, de 3 em 3, certo? Acho que não tem ninguém pedindo para entrar, vamos dar sequência. Mas assim, pessoal, olha, essas aqui são as medidas, umas medidas assim mais básicas, mais usadas no dia a dia. Lá no ensino médio, quando vocês estiverem, vocês vão usar muito em física e até em matemática mesmo. Unidade de medida e conversão de unidade de medida. Então, é assim, existem outras grandezas também. Não é só comprimento, área e volume. Existe, por exemplo, velocidade, é uma grandeza, voltagem, né, que aí já é referente à energia elétrica, amperagem, tensão, né, são medidas que você, massa, medida de massa, né, que é quilo, medida de capacidade, que é em litro, né? Tudo isso é feito a conversão do mesmo jeito que é feito aqui. Você transformar litro, decilitro, centilitro, mililitro, é a mesma coisa da conversão. Você aprendendo essa conversão aqui, você aprende as outras, tá certo? Porque a base de cálculo são sempre essas 7 medições aqui, ó, tendo como centro o metro. Se você for medir massa, o centro é o quilograma. Se você for medir, aliás, massa não, massa o centro é grama, aí vem decigrama, centigrama e miligrama, né? Aí se for para trás decagrama, hectograma e quilograma. Já se for medir capacidade, aí é litro, decilitro, centilitro, mililitro. Para cá, decalitro, hectolitro e quilolitro, né? Então, existem essas grandezas e elas têm as suas unidades de medida. O exercício que eu passei para vocês, espero que vocês tenham feito, é converter em comprimento, área e volume esses valores aqui, tá certo? Então, você quer converter 14 km em milímetros, não, 14 km em metros, aqui ó, só metro, 14 km em metro. Como é que você faz? Você tem que lembrar dessa referênciazinha aqui, ó, certo? Quilômetro está aqui, se você quer transformar em metro, a vírgula vai para frente, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, tá certo? Bem simples, pessoal, é bastante simples. Então vamos lá, fazer essa conversão. Estamos aí convertendo quilômetro em metro. Então, quando eu tenho 14 quilômetros, 14 quilômetros, a vírgula está aqui no final. Quando a vírgula fica no final, não precisa botar ela. Diferente se eu tivesse aqui, por exemplo, R$1,50. Aí a vírgula está no meio. É obrigado eu botar a vírgula. Porque se eu não botar, fica 15. Então, botando a vírgula, fica 1,5. Agora, no caso de 14, a vírgula fica aqui. Eu posso botar a vírgula 0, continua sendo 14. Ou eu posso optar por não botar nada. E continua, fica 14, do mesmo jeito. Então, o que acontece? Para sair do quilômetro e ir para o metro, eu tenho que andar 3 casas. Então, a vírgula está aqui. Então, ela vai andar uma casa, ou seja, um zero, 2 zeros e 3 zeros. Ó. Esse zero aqui é referente ao hectômetro, esse aqui ao decâmetro e esse aqui ao metro. Então, pessoal, vai dar o quê? 14 quilômetros dá 14 mil metros, porque cada quilômetro é 1.000 metros. Então, 14 quilômetros, 14 mil metros. Alguma pergunta? Ou tá tranquilo? Não. Deu para entender? Sim. Então, vamos prosseguir. Qualquer dúvida, pergunte. Habilite aí o microfone e pergunte. Veja bem, nós temos 20 centímetros para transformar em decímetro. Se você não tem aquela tabelinha de cabeça, você vai lá e relembra, ó, centímetro para decímetro.
eu estou aqui no centímetro, olha só, eu estou aqui no centímetro e eu quero transformar em decímetro. Então o que eu vou fazer? Voltar. Voltar quantas casas? Uma. Somente uma. Então vamos fazer isso. 20 centímetros em decímetro. Está aqui o 20 centímetros. A vírgula está aqui no final. Como ele quer transformar em decímetro, o que acontece? A vírgula anda uma casa para trás. Então ela está aqui e vai para cá. Certo? Portanto, 20 centímetros é igual a 2 decímetros. 20 centímetros é igual a 2 decímetros. Certo? Você pega 10 centímetros, forma um decímetro. Pega os outros 10 centímetros, forma outro decímetro. Então dá 2 decímetros. Você pega 2 quilômetros para transformar em decâmetro. Vamos lá, na tabela, ver quantas casas muda. Quilômetro para decâmetro. Está aqui o quilômetro. Para decâmetro, é o Dan. Eu vou quantas casas para frente? 1 e 2. Pronto. De quilômetro para decâmetro, você vai 2 casas para frente. Então você tem 2 quilômetros para transformar em decâmetro. 2 casas para frente. Está aqui a vírgula, para andar 2 casas eu vou ter que botar o quê? 2 zeros. Pronto, ela estava aqui, foi para cá. Então 2 quilômetros igual a 200 decâmetro. 200 decâmetro. 5 hectômetros em centímetro. Se você não lembra da tabela, é bom dar uma verificada. Ó. Quilômetro em centímetro. Não, quilômetro não. Hectômetro em centímetro. De hectômetro, está aqui o hectômetro. De hectômetro para centímetro, eu vou para frente. Ó, eu vou andar para a direita. Deslocar minha vírgula para frente. Eu vou quantas casas? 1, 2, 3, 4. Eu vou deslocar a minha vírgula 4 casas. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? 5 hectômetros. Se eu vou deslocar a vírgula 4 casas, a vírgula está aqui. Ó. Vou até botar ela. Certo? Se eu vou deslocar a vírgula 4 casas, então eu tenho que preencher com 0. 1, 0, 2, 3, 4. Aí eu desloco, eu apago essa vírgula aqui, que ela estava aqui, tiro ela, não vai mais ficar aqui, ela vai ficar no final. E eu já disse para você, no final você só bota se quiser. Não precisa botar ela no final. Então, podemos concluir que 5 hectômetros é igual a 50 mil centímetros. 50 mil centímetros. Transformando agora 20 milímetros em decâmetro. 20 milímetros em decâmetro. Fazendo essa conversão aí. Vamos lá. 20 milímetros em decâmetro. Milímetro para decâmetro. Tá aqui, ó. Milímetro é para trás, ó. Para transformar em decâmetro é para trás. Então eu vou quantas casas para trás? 1 centímetro, 2 decímetro, 3 metro, 4 decâmetro. Então eu vou 4 casas para trás. Para transformar milímetro em decâmetro. Beleza. Então eu tenho o quê? Eu tenho 20 milímetros. Está aqui ele, ó, 20 milímetros. E eu quero transformar em decâmetro. Foi o que a gente viu? Vou ter que ir 4 casas para trás. Então a vírgula, ela sempre está aqui no final. Não precisa botar, mas ela está. Como eu vou 4 casas para trás, então eu vou 1, 2, aí a partir daqui eu já tenho que preencher com 0. 3, 4, pronto, a vírgula vai ficar aqui, ó. Ela andou 4 casas para trás. Portanto, agora eu tiro ela daqui, essa vírgula aqui. Aí, pessoal, isso aqui, um número não pode começar com vírgula. Aí, para não ficar desse jeito, o que a gente faz? Bota o 0, né? 0,0020. Beleza? Se você quiser tirar esse 0 daqui também, pode tirar, que não adianta nada. Pode ser 002, é a mesma coisa. Para concluir esse exercício, aliás, só essa parte aqui de conversão de medida de comprimento, vamos ver decímetro em hectômetro. Vamos lá, transformar decímetro em hectômetro. Tá aqui, ó.
decímetro está aqui. Decímetro para transformar em hectômetro. Então é para a esquerda. Eu vou uma casa para metro, duas casas decâmetro, três casas hectômetro. Pronto, de decímetro para hectômetro são três casas. Aí eu vou aqui e faço essa conversão. Três casas para trás. Então bora lá. Tá aqui o 1. Ó, 1 decímetro. Como é três casas para trás, a vírgula tá aqui. Eu vou uma casa, duas casas, três casas. Ó, uma, duas, três. Aí a vírgula vem para cá. E eu preencho aqui com um 0. Claro, tem que apagar essa vírgulazinha aqui. Pronto. Então, 1 decímetro é a mesma coisa que 0,001 hectômetro. Beleza? Aí, o que acontece? Para transformar esses mesmos valores, olha só, para transformar esses mesmos valores em área, você vai dobrar o deslocamento da vírgula. Você vai dobrar o deslocamento da vírgula. Como é que funciona isso? Bora ver aqui. Já dá certo a gente ver aqui. Deixa eu apagar aqui para facilitar os nossos cálculos. Então vamos lá. Perceba que 14 em milímetro, 14 centímetros em milímetro, deslocou para frente três casas. Para transformar em área, vai ser o dobro de 3, ó. Área. Vai ser o dobro de 3. Então eu vou ter que botar, em vez de 3 zeros, vou botar 6 zeros. Em área fica 14, ó, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou botar assim, ó. Fica 14 milhões de metros. 14 milhões de metros quadrados. Dobrado aqui. Metros quadrados. Certo? Porque você vai multiplicar, você vai botar de 2 em 2, né? Você vai botar de 2 em 2, que é a área um de um lado, outro do outro. Certo? Para cada zero desse que tem na largura, é outro zero do comprimento. Então esse zero aqui em medida de comprimento é 1 zero. Em medida de área é 2, porque vai ser um referente à largura e o outro referente ao comprimento. Pronto. Aí o que acontece aqui? Nesse caso, 20 centímetros em decímetro, transformando em área, converter em área, a vírgula se deslocou uma casa para a esquerda. Só que agora ela vai se deslocar o quê? Duas casas. Certo? Então vai ficar assim, ó. 0,20, 0,20, certo? Ela se deslocou duas casas para a esquerda, certo? Centímetro em decímetro. Se deslocou duas casas. Aqui ela se deslocou só uma. Convertendo em área, se deslocou duas. Então vai ser decímetro quadrado. Agora eu tenho 2 km em decâmetro. Se deslocou para frente duas casas. Em área, se desloca o dobro, 4 casas. Então fica 2 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Vai ficar o quê? Decâmetro quadrado. Vai ficar 20.000 decâmetros quadrados. 5 hectômetros em centímetro. Se deslocou para frente. Uma casa, 2, 3, 4. Isso em comprimento. Em área se desloca quanto? Se desloca 8, que é todo tempo dobrado em área. Então vamos lá, vai ficar 5 e 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ponto. 1, 2, 3 ponto. 500 milhões de centímetros quadrados. 500 milhões de centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Pronto. 20 milímetros em decâmetro. Houve um deslocamento
de quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Transformando em área, vai se deslocar 8. Então vai ficar assim, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas, ó. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas para a esquerda. Transformando o quê? Em decâmetro quadrado. Decâmetro quadrado. Sempre é assim, pessoal. Se tiver convertendo comprimento, a vírgula anda de casa em casa, de um em um. Mas se tiver transformando em área, aí é de 2 em 2, que é um valor referente à largura e o outro referente ao comprimento. Aí é de 2 em 2. É todo tempo dobrado. E como a gente já viu, se for volume é de 3 em 3. Aí é que vai ser grande mesmo. Certo? Para finalizar, um decímetro em hectômetro, a vírgula foi 3 casas para trás. Para transformar em área, vai ser 6 casas. Então vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5 e o último é o 1. Isso aqui é hectômetro quadrado. Certo? Hectômetro quadrado. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer a conversão de todos esses valores em volume. Vamos fazer a conversão em volume. Eu vou começar aqui devagarinho, aqui embaixo. Pronto, está aqui em área, né? Agora nós vamos ver volume. Volume de deslocamento, como eu já falei, é de 3 em 3. Deixa eu botar aqui, volume. Bora lá. 14 quilômetros vai ser de 3 em 3. Então, como eu aumentei, ó, 3 casas para a direita, transformar 14 quilômetros em metro, vai 3 casas para a direita. Isso em volume vai 3 vezes 3, que dá 9. Então vai ser 14 e 9 zeros, ó. São 9 casas, ó. Aqui, ó. 3 referente à largura, 3 referente ao comprimento e 3 referente à altura. Certo? Enquanto eu tenho aqui 3 referente só ao comprimento, eu vou ter 3 do comprimento, 3 da largura e 3 da altura. Certo? Então fica metros cúbicos, ó. Metro cúbico. Agora vamos para 20 centímetros em decímetro. Centímetro em decímetro, a vírgula foi uma casa para a esquerda. Para transformar em volume, ela vai 1 vezes 3. Então vai 3 casas. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,020. A vírgula estava aqui e foi 3 casas para a esquerda. Certo? 3 casas para a esquerda. Eu vou botar aqui só umas referências, ó. A, B, C, D e E. Aí eu vou botar aqui A, B, C, D e E. Para ninguém se perder. A, B, C, D e E. E aqui também. A, B. Agora vamos para o C. Transformando em volume. 5 hectômetros em centímetro. Pessoal, hectômetro para centímetro, a vírgula vai para a direita. Então foi quantas casas? No caso aqui, ó, de hectômetro para centímetro. 1, 2, 3, 4. Para transformar em volume, vai 3 vezes 4, que dá 12. Então vai ser assim, ó. Vai ser 5, né? E eu vou botar 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A vírgula foi 12 casas para frente.
Isso é o que? Transformando em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Sei nem quanto é que dá aqui, vou calcular. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Ó, unidade simples, milhares, milhões, bilhões e trilhões. 5 trilhões. Vai dar 5 trilhões de centímetros cúbicos. Fazendo aqui o item D. Fazendo o item D é 20 milímetros em decâmetro. 20 milímetros em decâmetro, a vírgula se deslocou quantas casas para trás? Se deslocou 1, 2, 3, 4. Se aqui se deslocou 4, para transformar em volume, vai se deslocar 3 vezes 4, que dá 12. Então vai ficar como? Vai ficar 12 casas depois da vírgula. Então vamos lá, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora para poder completar os 12, agora já é um 2, ó. Um 2 e um 0. 12 casas depois da vírgula. Certo? Isso é o que? Decâmetros cúbicos. Decâmetros cúbicos. E para finalizar, transformando um decímetro em hectômetro. A vírgula foi 3 casas para trás. Para transformar em volume, é 3 vezes 3, vai ser 9 casas para trás. Então vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 casas para trás. E aí, minha gente, acompanhado direitinho aí, deu para fazer? Sim ou não? Sim. Tá tão baixo esse teu microfone, Isis? É porque tá longe? Então é isso aí, ó. Oi. Nada não. Pois bem, então é isso aí, ó. Temos para converter essas 3 unidades de medida, comprimento, área e volume, a gente converte desse jeitinho aqui, certo? Converte desse jeito. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Professor, a questão agora é transformar um decilitro ou um mililitro em litro. Por exemplo, transformar 5 mililitros, 5 ml, aquelas gotinhas, né? Em 1 ml, gotinha que, aquele tamborzinho que vem com tinta de pincel, vem 20 ml ali. Aí digamos 5 ml para transformar, eu quero representar em litro. Como é que eu faço? Mililitro para litro. Aí você tem que lembrar da tabela, é a mesma referência, ó. É a mesma referência dessa, ó. Eu quero transformar mililitro em litro, ó, certo? Porque aqui só muda a questão do M e bota o L, né? Aqui em vez de metro é litro, aqui é decímetro, aqui é decilitro, ó. E aqui é centilitro. Aqui já se chama medida de capacidade. Aqui é decalitro, ó. Decalitro. Aqui hectolitro. E aqui quilolitro, quilolitro. Certo? Então, se eu quero transformar 5 mililitros em litro, eu vou 3 casas, 5 mililitros em litro, eu vou 3 casas para trás, ó. 3 casas para trás. 1, 2, 3. Então fica 0,005 litro. 5 mililitros em litro dá 0,005 litro. Beleza? É a mesma coisa de você pegar e dividir por 1000, né?
5 dividido por 1000 é 0,005. 5 mililitros. Ok? Aqui, transformado ml em litro. Bom, minha gente, agora nós temos ainda mais ou menos aqui uma meia hora. Aí nós vamos retomar para um exercício que eu passei para vocês, ver se foi corrigido todo. Bom, tendo sido feita aí essa correção, né, das conversões de unidade, essa atividade que foi feita para vocês, espero que vocês tenham aprendido. Essa mesma aula eu passei também para os alunos do ensino médio, que eles também têm dificuldade ainda em conversão de unidades, né? Agora nós vamos dar sequência aos trabalhos, fazendo estudo de equações, certo? Então, gostaria de chamar a atenção de vocês para a gente ver aqui o que seria uma equação. Bom, pessoal, vamos ver, assim, desde o começo aqui, para a gente chegar em equação. Vamos trabalhar primeiro a ideia de expressão. Então, você tem uma expressão, é uma forma de comunicação. Uma expressão é uma forma de comunicação, você comunicar alguma coisa. Então, Cleiton Filho, está atrapalhando aqui. Então é assim, se você tem uma expressão, como eu estava falando, é uma forma de comunicação. Aí essa comunicação ela pode ser um gesto. Por exemplo, se eu faço isso, eu coloco o meu polegar assim para cima, eu estou dando legal. É um gesto e eu estou comunicando que está legal. Se eu fizer assim, balançar a cabeça para os lados, eu estou dizendo não, negativamente. Se eu fizer assim, verticalmente, eu estou dizendo sim. Nós entendemos que é um sim. Mas eu também posso me comunicar através de desenho, através de escrita, através da minha fala, através de gestos. Até ficando parado é uma forma de comunicação. Beleza. Aí, tudo isso através de uma expressão. Agora, nem toda expressão ela é uma expressão matemática. Nós temos também a expressão matemática, certo? Por exemplo, se a gente tiver 2 mais 4 igual a 6, é uma expressão matemática. Se eu tiver aqui 5 mais 1 igual a 10, é uma expressão matemática. Professor, mas está errado. Sim, é uma expressão matemática falsa, mas é uma expressão matemática, certo? Uma expressão matemática verdadeira, uma expressão matemática falsa. Se eu tiver assim, 2x mais 3x igual a 5x, isso é uma expressão matemática, certo? Agora, essa expressão matemática, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Expressão matemática. Essa expressão matemática, ela pode ser numérica, só números, ó, só números. Claro, aí vai ter os sinais, né? Os sinais mais, menos, vezes. Numérica, só números. Aí vem algébrica. Uma expressão matemática pode ser numérica, quando ela tem só números. Ou algébrica, quando ela tem números e letras. Números e letras.
ou só letras. Ou só letras. Como assim, professor? Só letras? Por exemplo, se eu colocar aqui 10 dividido por 5 é igual a 2. É uma expressão numérica. Se eu colocar 2x mais 1x igual a 3x. Isso aqui já é uma expressão algébrica. Se eu colocar 1x mais 1y, x mais y, aqui já é uma expressão algébrica só com letra. Aqui é com letra e número, certo? Aqui é uma expressão matemática numérica. Aqui é uma expressão matemática algébrica, porque tem número e letra. Aqui é matemática algébrica, tem só letra. Beleza. Aí, o que fazer agora com essas informações? Nós vamos trabalhar equações. Vamos entender o seguinte: toda expressão, toda equação é uma expressão, mas nem toda expressão é uma equação. Aí eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. 2x mais 3x. 5 mais 8 igual a 13. 4 menos 2, só 4 menos 2, 5x menos 2y, 3n igual a 15. Olha só, dessas 3 não, 1, 2, 3, 4, 5, dessas 5 expressões matemáticas, essa daqui é algébrica, essa daqui é numérica, essa aqui é numérica, essa é algébrica e essa é algébrica. Beleza. Só tem uma que é uma equação. Como assim, professor? Só uma é uma equação? Todas elas são expressões matemáticas, algumas expressões algébricas, algumas expressões numéricas. Mas só uma é uma equação. Qual será? O aluno entrando no final da aula. Ou é porque saiu? João Oliveira, boa tarde. Foi cair a internet ou não tinha entrado ainda? Telefone aqui, que tá na conta de Célia Souza. Oi? Vou colocar o telefone aqui da minha mãe, Célia Souza, para carregar. Sim. Aí no caso... Eu fico com essa conta aqui, João Oliveira. Ah, tá certo. É a mesma pessoa, né? Tudo bem. Entendi. Aí o que acontece? E quando é que é uma equação, professor? É uma equação seguinte. Para ser equação, para uma expressão dessa ser uma equação, ela tem que ter incógnita. Ó, tem que ter incógnita. E ela tem que ter igualdade. Igualdade. Se não tiver esses dois fatores aqui, não tivesse esses duas características, não é uma equação. Vamos lá. 2x mais 3x. Tem incógnita? Tem. Está aqui o x. Ó. Incógnita é uma letra, né? Mas cadê a igualdade? Não tem. Então não é equação. 5 mais 8 igual a 13. Tem igualdade, está aqui. Mas cadê a incógnita? Não tem. Então não é equação. 4 menos 2. Nem tem incógnita e nem tem igualdade. 5x menos 2y. Tem incógnita, mas não tem igualdade. Não é equação. 3n igual a 15. Opa! 3n igual a 15 tem incógnita. Incógnita é um valor desconhecido, representado por uma letra qualquer. E ele tem igualdade. Então, esse daqui, sim, é uma equação. Equação. Beleza? Aí a gente vai ver quando é que não é equação também, quando tem denominadores, quando tem a variável, né, no denominador. Vamos lá. Equações. No sétimo ano, tá dizendo que no sétimo ano vocês viram, não sei.
Pode ser que tenha visto, pode ser que não. Eu não ensinei vocês. No 7º ano, você já estudou equações do primeiro grau com uma incógnita, também chamada de equações polinomiais do primeiro grau com uma incógnita. Veja alguns exemplos. Pensei em um número racional, somei 1/2 a ele e obtive 5/4. Em qual número pensei? Então, representando o número pensado por x, a equação fica da seguinte forma. Pensei em um número, somei, está aqui o sinal de mais, ó, somei com 1/2 e obtive. Obtive quer dizer igualdade, 5/4. Tá certo? Então, aqui está trabalhando com fração. A equação é do tipo primeiro grau, porque pode ser reduzida a forma de ax igual a b, com o a diferente de zero. Por exemplo, 4x igual a 3. Né? 4x igual a 3. E é com uma incógnita, porque somente um elemento desconhecido. Viu, pessoal? Somente um elemento é desconhecido. Por isso é que é uma incógnita. Só uma. Porque se for, por exemplo, aqui, ó, 2x mais 3y igual a 10, aqui já não é só uma incógnita, tá certo? Não é só uma incógnita. Aqui é do primeiro grau, por quê? Porque o maior expoente é 1, certo? Aí o que ele diz? A equação é do primeiro grau porque pode ser reduzida à forma de ax igual a b, com a diferente de zero. Por exemplo, 4x igual a 3. E é com uma incógnita, porque somente um elemento desconhecido. Né? Nesse caso aqui não é só uma incógnita, tem duas. Então, pessoal, para fazer a resolução dessas equações, a gente tem que trabalhar com fração, né? Nem toda equação também não é fração, não. Algumas são, outras não. Como foi que eles fizeram aqui? Como eu quero descobrir o x, então esse 1/2, ele passa para o segundo membro negativo, certo? Ele passa para o segundo membro negativo. Perceba que eu tenho aqui x mais 1 sobre 2 igual a 5/4. Né? Embaixo do x tem o 1. Embaixo de qualquer número tem sempre o 1. Aí eu vou fazer, deixa eu fazer aqui para poder ficar mais entendido para vocês. X mais 1/2, fazer bem aqui assim, ó. X mais 1/2 igual a 5/4. Igual a 5/4. Quanto deve ser o x para ser somado com 1/2 e dar igual a 5/4? A forma de resolução ele não traz aqui, mas deixa eu mostrar para vocês. O que está junto com o x no primeiro membro passa para o segundo membro negativo. Como eu quero descobrir o x, eu deixo ele no primeiro membro sozinho. Então vai ficar x igual a 5/4 menos 1/2. Menos 1/2. Aí você, para poder resolver operação com fração, adição, subtração com fração, tem que tirar o MMC, certo? Tem que tirar o MMC, beleza? Então vai ficar x igual a... O MMC de 4 e de 2, fazendo os múltiplos, é o próprio 4. Quer ver, Destal? 2, os múltiplos, 2 e 4. Fazendo os múltiplos de 2, 2 com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8, com 2, 10, com 2, 12. Os múltiplos de 4, 4 com 4, 8, com 4, 12, com 4, 16. Qual o menor valor que está em cima e também está embaixo? É o 4. Ó. Por isso aqui é o mínimo múltiplo comum. São os múltiplos iguais. Então, como o mínimo múltiplo comum é o 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 5, 5. Menos 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí fica 5 menos 2, 3. 3 quartos. Então tá aí, pessoal. Fica igual a 3 quartos, o valor do x. Certo? Igual a 3 quartos. Tá aqui, ó. 3 quartos mais 2 quartos, ó. 3 quartos mais 2 quartos dá 5 quartos. Beleza? Vamos ver aqui um outro. Bom, isso aqui é a resposta, né? A verificação da resposta. Já colocamos, já foi feito aqui de lado. E continua falando aqui da mesma situação. Então, dando sequência aqui nas explicações com equações mais simples, né? Coloquei aqui o exemplo. Comprei 2 dúzias de banana e paguei R$8. Então, como eu quero saber o valor da banana, aí o que está no primeiro membro multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Então, B é igual a 8 dividido por 2. Né? 8 dividido por 2, 4. R$4 a dúzia de banana. Comprei 3 sandálias e paguei R$75. 3 pares de sandália. Então, como eu quero descobrir o valor do par da sandália, então vai ser... Oi, Gilberto. Oi. Pra mim aqui, eu pensei que você ficou bugado. Ficou uns 20 segundos sem falar nada. Como é? Aqui pra mim, tipo, sua imagem travou isso, você ficou uns 25 segundos sem falar nada. E para os outros alunos? Cortou também ou não? Hein, pessoal? Faltou som também para os outros ou não? Será que esses meninos não estão ouvindo, que não falam nada, a gente nem perguntando? Então, assim, o par de sandália igual a 75 dividido por 3. Se eu pegar o que eu gastei dividido por 3, eu descubro quanto custou cada par. Então, cada par de sandália custou que bugou também. R$25, cada par de sandália. Então, isso é o quê? Equação do primeiro grau. Pronto, de atividade, vamos fazer essa questão aqui, vamos fazer a metade. Vamos fazer a questão 31. Deixa eu ver aqui qual é a página. Anote aí, a página é 88. Então vocês vão fazer a questão 31, página 88. Questão 31, página 88, questão 32 e deixa eu ver aqui. Vamos fazer 4. 34 e 35. Deixa aí a 33 e a 36 sem fazer. Beleza, pessoal? Compreendido? Sim ou não? Anote aí. Página 88, 31, 32, 34, 35. Página 88. Pronto. Então, amanhã a gente faz a correção dessa atividade e daquela outra sobre os triângulos. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula. 2 aulas seguidas, né? E aí, até amanhã. Tchau. Boa tarde.